Olá, você está na TV Oficina, eu sou Daniel Abdala e esse é mais um Oficina News, o nosso espaço que sempre leva para você as principais atualidades. E hoje nós vamos falar sobre o falecimento de Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica. E com a gente, mais uma vez, Célio Tazinafo, diretor pedagógico do Colégio Cursinho Oficina do Estudante. Célio, muito obrigado pela sua participação. Imagine, eu é que agradeço. E falar da Thatcher é sempre importante, né? Ela modelou, para bem ou para mal, o mundo da globalização. Então, vamos falar já sobre isso. Célio, conta um pouquinho para a gente da trajetória política da Thatcher. Bom, ela tentou se eleger para o parlamento, para a Câmara dos Comuns na Inglaterra, por duas vezes, no início dos anos 50 e 51, foi derrotada, depois se dedicou um tempo à família. Ela tinha uma formação acadêmica na área de química, era filha de um dono de uma quitanda, um empório que vendia farinha, manteiga, secos e molhados, como se dizia na primeira metade do século XX. Então, depois dessas duas derrotas, ela se dedica à família, tem filhos e é eleita na terceira tentativa, em 1959. 20 anos depois, já como líder do Partido Conservador e com uma vitória arrasadora dos conservadores, ela chega ao posto de primeira-ministra. É a primeira vez que uma mulher chega ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido e até hoje é a única vez. Não que o Reino Unido, Inglaterra, não tivesse sido governado por mulheres antes. Foi governado pela Elizabeth I, absolutista, filha do Henrique VIII, e pela irmã dela, antes ainda pela Rainha Maria. Mas na condição de primeiro-ministro, ocupando um posto já na monarquia constitucional, é até hoje a primeira e única mulher. E implementou o programa que os conservadores já tinham divulgado em 1977, num manifesto, está disponível na internet para quem quiser olhar, e que pregava as principais medidas que hoje são taxadas de neoliberais, ou seja, diminuição dos gastos públicos, o que os críticos vão chamar de desmonte do estado de bem-estar social, o fim do grande peso dos sindicatos com a liberação da livre negociação entre patrões e empregados, diminuição de impostos ou criação de impostos específicos para taxar ganhos ou fortunas em particular e desregulamentação dos setores, valorizando a livre iniciativa e diminuindo o peso do Estado. Uma receita que depois foi adotada também nos anos do Reagan nos Estados Unidos e na América Latina de forma pioneira pelo Pinochet, que era um ditador, então nada de liberal do ponto de vista representativo e democrático, mas liberal do ponto de vista econômico. Adotou posições bastante polêmicas, como, por exemplo, condenar o fim do apartheid na África do Sul, chegou a defender a classificação do Mandela como líder terrorista, uma mulher de opiniões muito fortes e que acabou cansando o próprio partido, porque em 1990 os colegas de partido acham que é hora dela se aposentar e o cargo de primeiro-ministro, ainda sob maioria conservadora, passa ao John Major, muito mais sem graça do que ela, muito mais insosso, mas que vai governar até a vitória dos trabalhistas com o Tony Blair. Perfeito. Célio, qual legado Thatcher deixa para a gente? Bom, para bem ou para mal, ela é considerada a mãe desse modelo de intervenção restrita do Estado na economia, de desmobilização dos sindicatos, defendendo a liberdade de negociação, mas também como alguém que foi muitas vezes autoritário, arrogante. As opiniões sobre ela são sempre muito passionais. A gente viu. É difícil ter alguém falecendo e pessoas comemorando. No caso dela, tinha. E tinha muita gente chorando também. Então, ela vai ser sempre referência para esse período que nós chamamos de neoliberal e que marca também o fim da cortina de ferro e a liberalização nos países que eram satélites da União Soviética. Então, qualquer discussão sobre o papel do Estado na economia vai fazer referência ao governo e a atuação da Margaret Thatcher entre 79 e 80 no Reino Unido. 90, desculpa.
Ela pode ser considerada um grande nome de mulher do século passado, dependendo de ter sido positivo ou não, um grande nome, né? Ah, não. Sem dúvida, a gente pode discordar das políticas, mas ninguém vai dizer que ela não foi uma grande estadista. Ganhou a reeleição num período de impopularidade, quando resolveu peitar os generais argentinos e tomar as Malvinas de volta, se destacou entre homens, e é um momento crucial do século XX. É um momento em que aquela estrutura bipolar está ruindo. Não à toa, um dos grandes amigos pessoais, apesar das divergências políticas, é o Mikhail Gorbachev, que era o líder da União Soviética, foi líder da União Soviética entre 85 e o fim do país no início dos anos 90. Então, qualquer um que se debruçar sobre a segunda metade do século XX vai lidar com a Margaret Thatcher, que é uma das maiores figuras. É uma estadista, sim, porque ela podia ter feito outras coisas e optou pelo caminho mais duro, mais amargo. Ela não cedeu aos mineiros quando fizeram greve, não cedeu aos apelos da população que estava com dificuldade para manter as residências aquecidas. Quando ela foi ministra da Educação, num período anterior ainda à chegada ao poder em 79, ela cortou o leite da merenda das crianças, porque dizia que era desnecessário e o papel de alimentar bem os filhos era dos pais e não do Estado. Então, para bem ou para mal, é impossível retratar esse final do século XX e até o começo do século XXI sem fazer referência a ela. Célio, e foram inúmeras medidas aí tomadas durante o governo Thatcher, mas na sua opinião, qual a mais marcante? Acho que o conjunto de medidas que desregulamenta a economia, enfraquece os sindicatos, são as mais significativas e as mais amargas, porque embora tenha trazido um crescimento importante para a economia do Reino Unido alguns anos depois, imediatamente foram muito impopulares. Um estadista sempre se destaca por seguir um caminho que não é o convencional. A Inglaterra, o Reino Unido forneceram muitos estadistas nesse sentido. O Churchill, quando o próprio gabinete dele está dividido sobre fazer uma aliança ou não com os nazistas, assinar uma paz em separado, ele insiste em ficar na guerra, parecendo que vai perder. Quando todo mundo criticava esse conjunto de medidas de desregulamentação, de redução do papel do Estado, de desmontagem do Estado de bem-estar social, ela se manteve firme e fez jus ao apelido de Dama de Ferro. Quando decretou guerra contra a Argentina pelas Malvinas, e quando enfrentou setores do partido para levar adiante as medidas, apesar da impopularidade, dos conflitos nas ruas, das greves prolongadas. Então, o que eu acho mais marcante é a personalidade. Sem uma personalidade muito aguerrida, nós não teríamos esse pacote todo levado a efeito, que intimidava, inclusive, os colegas de partido. Figura polêmica, agora com a morte da Dama de Ferro. Você acha que vai continuar sendo amada, odiada? Como fica a imagem agora da Thatcher? Vai, Os que defendem um Estado mínimo, corte de gastos, redução de déficit público, vão continuar a ter nela um ícone. Mais importante até do que o Reagan, que não atuou em tantos setores, por exemplo, no setor sindical, como ela atuou. Agora, para quem defende o modelo de bem-estar social, do Estado, como dizem alguns, proativo, induzindo o desenvolvimento, aí ela é demonizada. Mas passar em branco, ela não vai passar. Ou para criticarem as medidas ou para defenderem, ela vai ser sempre referência. Ainda mais em tempos de crise na União Europeia, com quem ela teve um relacionamento extremamente complicado. Em última análise, ela nunca foi uma entusiasta da União Europeia, nunca defendeu uma moeda comum. Portanto, com as crises que a gente vê em Chipre, vê em Portugal, a Itália com déficit enorme, a crise batendo na porta da França, Espanha, com certeza vão recuperar o legado para dizer, olha, é culpa de medidas neoliberais. Outros vão dizer, não, é justamente por não terem sido mais profundas essas medidas que a gente chega nessa situação de crise e dificuldade.
Célio, nós temos a nossa parceria com o Guia do Estudante, que enviou uma pergunta também para a gente. O Guia quer saber, Célio, como esse tema pode cair no vestibular? De que forma, em que aspectos o estudante deve focar? Bom, ele deve prestar bastante atenção nos conceitos de liberalismo, neoliberalismo, e aí vale a recuperação da historicidade dos conceitos, né? Do liberalismo clássico na luta contra as medidas mercantilistas, isso no século XVIII com Adam Smith e depois, e ele deve focar na recuperação dessas ideias de Estado mínimo no final do século XX. Então, qualquer um que for estudar o mundo do final da Guerra Fria ou pós-Guerra Fria, esse mundo de início da globalização, tem de ter noção das medidas do governo Thatcher na Inglaterra. Então, para qualquer um que vai ficar bem preparado para as provas em século XX, são temas obrigatórios. Perfeito, Célio, muito obrigado pela sua participação. Imagine, eu que agradeço. Até a próxima. E você também pode participar do Oficina News. Mande a sua sugestão de tema para imprensa@oficinadoestudante.com.br. Até a próxima. Tchau.